Fala galera otaku, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai trazer algumas curiosidades sobre Cavaleiros do Zodíaco, ou sobre a produção, sobre qual seria o projeto inicial de Cavaleiros do Zodíaco, o que ele seria antes de se tornar esse contexto de cosmo, de cavaleiros, de armadura, o que estava sendo planejado por Masami Kurumada. Você sabia disso? Dessas curiosidades? Então fica com a gente que a gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, os conteúdos que vêm sobre animes e mangás, etc. E também deixa o like se gostou dessas curiosidades sobre Cavaleiros do Zodíaco, ok? Então, bora pro vídeo! Algumas curiosidades interessantes sobre a produção de Cavaleiros do Zodíaco. A princípio, Kurumada planejava criar um mangá com o tema de luta livre, já que ele gostava de escrever sobre esportes individuais ao invés de esportes coletivos. Ele foi inicialmente inspirado por Karate Kid, aquele famoso filme de 1984, para conceber uma história sobre um jovem karateca chamado Seiya, encontrado por um mestre de karatê e sua assistente. No entanto, seu departamento editorial não aprovou a ideia. Imagina se Cavaleiros do Zodíaco, em vez de ser essa questão de cavaleiros, mitologia grega, cosmos, armadura, fosse apenas um anime simples de artes marciais, de karatê. O departamento concluiu que esportes simples como judô, karatê não seria interessante o suficiente. Ele acrescentou aspectos da mitologia grega e constelação para tornar algo inovador. No caso, ele ia fazer apenas um anime simples com tipo judô, karatê, apenas com lutas marciais sem poder, sem cosmo. No caso, não seria inovador para a época. Eu acho que eles queriam mais algo parecido como o Hokuto no Ken, com a questão de magia, luta, golpes diferentes. Aí isso foi o que motivou a ele mudar a ideia. Em vez de fazer um anime karatê, Seiya com kimono em vez de armadura, vestindo o kimono branco com a faixa branca, ia ser interessante, né? Outra questão era o conceito básico de Saint Seiya, que no início era para ser um mangá Nenketsu, com um toque de moda adicionando pela armadura dos cavaleiros. Após o rápido cancelamento de seu trabalho anterior, o Tokuzaka, em 1984, esse senso de moda foi algo que Kurumada pensou que seria um aspecto que atrairia fãs, tornando-o diferente de seu mangá anterior, com um uniforme simples de ensino médio. Ele queria fazer, no caso, os designs de armadura para poder atrair o público que ele queria conquistar, que era o target, o seu público-alvo. Embora apareçam armaduras medievais europeias, Kurumada disse que sua principal inspiração para as armaduras foi o livro de ilustração de Hajime Soroyama, de 1983. Além da moda, as armaduras foram criadas porque Kurumada queria que os personagens lançassem faíscas explosivas, e as armaduras eram uma forma de dar-lhe alguma proteção. Inicialmente, Kurumada não conseguia decidir que tipo de armadura seria, considerando até mesmo a Kasaya budista. Com base no motivo grego, ele desenhou as atuais armaduras dos cavaleiros. No caso, ele se inspirou na questão budista, em roupas budistas, e na mitologia grega, na questão de armaduras, deuses e etc. Quando Kurumada estava no processo de criação de Saint Seiya, ele deu a Seiya o nome de Rin. Sim, esse mesmo seria o nome de Seiya, Rin, R-I-N, no início, já que Kurumada iria intitular seu mangá de Ginga no Rin, ou, melhor falando, Rin da Galáxia, em português. No entanto, como Kurumada continuou desenvolvendo seu mangá, ele decidiu mudar o nome para Seiya. Ainda bem, né, que era mais adequado. Primeiro ele escreveu o nome como o kanji, que significava flecha sagrada, para relacioná-lo com a condição de Seiya como cavaleiro. Mas depois decidiu usar o kanji, que significava flecha estelar, para enfatizar a constelação e o motivo mitológico. Finalmente ele também mudou o título do mangá para Saint Seiya, ou Seiya Santo Guerreiro, ou Santo Seiya, uma vez que desenvolveu completamente o conceito dos cavaleiros. Além disso, Kurumada afirmou que uma das primeiras ideias que ele concebeu para Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, foi o Meteoro de Pégaso, isso mesmo. Com seu mangá seria utilizado bastante constelações, etc. Esse seria um tema muito importante e sempre presente. No caso, Cavaleiro do Zodíaco fala muito da questão das constelações, cosmos, sobre a questão dos signos. Então ele utilizou essa questão do meteoro de Pégaso em primeiro plano. Ele queria que seu protagonista tivesse um movimento especial, que seria como a chuva de meteoro. É aquela famosa coreografia que se faz antes de lançar o meteoro de Pégaso, que ele remexe os braços.
E o design do personagem Seiya, como Kurumada se inspirou para fazer o primeiro desenho de Seiya. Quando Kurumada desenhou a imagem de Seiya, ele se inspirou em seu personagem Ryuji Takane, o protagonista de seu mangá de sucesso Ring ni Kakeru, que ele criou 9 anos antes de Seiya, quase uma década antes. A maioria dos protagonistas das obras de Masami Kurumada tem uma semelhança com o Ryuji, já que Kurumada ele adota a técnica Star System do reverenciado Osamu Tezuka, o mesmo criador de Princesa e Cavaleiros, Kimball Leão Branco, Astro Boy, etc. O mesmo processo é feito com quase todos os outros personagens da série. Depois de criar Seiya como um personagem Niketsu, ele decide dar diferentes traços de personalidade para cada um dos outros personagens principais do Cavaleiro do Zodíaco. Um exemplo, Shiryu é o justo e sério, Yoga é posado e elegante, Shun é o menino adorável, Ikki é o lobo solitário. E o interessante também é que Masami Kurumada usa Seiya praticamente como um ator. No caso, Seiya ele também tem o Kojiro, do Fuma no Kojiro. Esse anime, o personagem principal, ele é praticamente o design semelhante a Seiya, só muda a personalidade. Ele é praticamente Seiya atuando em outro anime, como se fosse um ator que trabalhou em Cavaleiro do Zodíaco e depois atuou em Fuma no Kojiro e outros mangás do Masami Kurumada. E aí, gostou desse breve vídeo sobre as curiosidades de Cavaleiro do Zodíaco, sobre o que seria Cavaleiro do Zodíaco? E você, concorda? Gostaria, assim, em vez de questão de mitologia grega, deuses, signos, astrologia, toda essa questão do cosmologia, fosse apenas um simples anime de artes marciais, de karatê ou judô? No caso seria de karatê. Seiya em um dojo, em uma academia, com um kimono em sua faixa branca no início, treinando golpes de karatê. O que você acha? Seria interessante isso, sem a questão de cosmo, sem aquela luta, e até uma luta mais realista, né, mais verossímil com artes marciais? Você acha que seria interessante o Seiya, Shiryu, Yoga, Shun-Ikki vestindo cada um kimono, um kimono diferente do outro, tendo que batalhar dentro de uma academia, em campeonatos? Ia ser uma história mais simples, mas também podia ser interessante também. Mas o bom foi que, se ele colocasse esse projeto em andamento, não teríamos hoje o grande sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, que ele se tornou, com essa questão, toda essa gama, esse contexto que ele traz sobre mitologia grega, etc. Então, e aí, você gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários o que acha, se Cavaleiro fosse um anime de esporte, de artes marciais como karatê. E deixa o like se gostou, se inscreve no canal para receber outras notificações e outros vídeos. Tem vários vídeos aqui no canal sobre Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z. Então, tamo junto e fui!